Os 5 criminosos mais inteligentes da história. Em quinto lugar está Frank Abagnale, um golpista tão inteligente que sua história virou até filme em Prenda-me se for capaz. Entre 1964 e 1969, nos Estados Unidos e em vários países do mundo, Abagnale aplicou golpes que pareciam impossíveis. Ainda muito jovem, ele começou falsificando cheques, mas aquilo era só o começo. Usando documentos falsos e muita habilidade social, ele assumiu identidades inteiras. Em pouco tempo, se passou por piloto de avião, viajando gratuitamente por vários países. Depois, se apresentou como médico, trabalhando em um hospital sem ter formação. Também fingiu ser advogado, atuando em um escritório sem nunca ter cursado direito. Durante anos, ele sacou dinheiro em bancos de diferentes países, usando cheques falsificados que pareciam reais. Autoridades estimam que seus golpes causaram prejuízos de milhões de dólares na época. Por muito tempo, ele escapou das investigações, mudando de cidade, de nome e de identidade. Frank Abagnale foi preso em 1969 na França, depois de anos enganando bancos e empresas. Após cumprir pena, acabou trabalhando com autoridades americanas, ajudando a combater fraudes e melhorar sistemas de segurança. A história dele se tornou uma das mais conhecidas do mundo do crime. Frank Abagnale mostrou que inteligência, carisma e manipulação podem ser armas extremamente poderosas, e por isso ele abre a lista dos criminosos mais inteligentes da história. Em quarto lugar está Ted Kaczynski. A história dele virou a série Manhunt Unabomber, de 2017. Ted Kaczynski não era um criminoso comum, ele era um prodígio. Com apenas 16 anos, entrou na Universidade de Harvard. Depois, concluiu doutorado em matemática pela Universidade de Michigan. Ele tinha uma mente brilhante, mas escolheu usá-la de uma forma perigosa. Entre 1978 e 1995, Kaczynski enviou bombas pelo correio para universidades e companhias aéreas nos Estados Unidos. Por isso, ficou conhecido como Unabomber. Durante 17 anos, ele conseguiu evitar a captura. Vivia isolado em uma cabana de madeira em Montana, sem eletricidade e sem água encanada. Construía explosivos caseiros com extremo cuidado, sem deixar rastros digitais ou financeiros. O que mais intrigava o FBI era a precisão. Ele escolhia alvos específicos, ligados à tecnologia moderna. O caso se tornou uma das investigações mais longas da história do FBI. Em 1995, o próprio irmão dele quem reconheceu o estilo de escrita e alertou as autoridades. Ted Kaczynski foi preso em 1996. Em terceiro lugar está Frank Lucas. A história dele virou o filme Gangster Americano de 2007. Nos anos 60 e 70, em Nova York, Frank Lucas se tornou um dos traficantes mais poderosos dos Estados Unidos. Mas o que o tornava diferente era a estratégia. Em vez de comprar drogas de intermediários, ele criou uma rota direta com fornecedores no Sudeste Asiático. Durante a Guerra do Vietnã, Lucas aproveitou o transporte militar americano para trazer heroína para os Estados Unidos. O esquema era tão eficiente que ele passou a dominar o mercado de drogas em bairros inteiros de Nova York. Com preços mais baixos e produto mais puro, ele eliminou concorrentes e acumulou milhões de dólares. Por anos viveu no luxo sem chamar atenção, investindo dinheiro em negócios e propriedades. Mas, no início dos anos 70, investigações começaram a se aproximar. Frank Lucas foi preso em 1975. Autoridades estimam que seu império movimentou milhões e mudou o funcionamento do tráfico nos Estados Unidos. Em segundo lugar está Jordan Belfort. A história dele virou o filme O Lobo de Wall Street, de 2013. Nos anos 90, em Nova York, Belfort criou uma corretora chamada Stratton Oakmont. Por fora, parecia apenas uma empresa de investimentos. Por dentro, era um dos maiores esquemas de fraude financeira dos Estados Unidos. Ele e sua equipe convenciam pessoas a comprar ações sem valor real, inflavam os preços e depois vendiam antes da queda. O esquema ficou conhecido como Pump and Dump. Milhares de investidores perderam dinheiro sem perceber que estavam sendo manipulados. Belfort acumulou milhões de dólares, comprou mansões, carros de luxo e viveu uma vida de excessos. Durante anos, conseguiu manter o esquema funcionando, usando discursos persuasivos e controle total da própria equipe. Mas as investigações do FBI avançaram. Jordan Belfort foi preso em 1999 por fraude e lavagem de dinheiro. O prejuízo causado chegou a milhões de dólares e o caso se tornou um dos maiores escândalos financeiros da época. Jordan Belfort mostrou como carisma, persuasão e estratégia podem manipular mercados inteiros, e por isso ele ocupa o segundo lugar entre os criminosos mais inteligentes da história. Em primeiro lugar está Pablo Escobar. A história dele virou a série Narcos, de 2015. Nos anos 80 e início dos 90, em Medellín, na Colômbia, Escobar construiu um dos maiores impérios criminais do mundo. Ele controlava o tráfico internacional de cocaína para os Estados Unidos e outros países. Mas o que o tornava tão perigoso era a inteligência estratégica. Escobar dominava rotas, subornava autoridades, controlava territórios e criava sistemas para transportar drogas
drogas em larga escala. Em certo momento, seu cartel enviava toneladas de cocaína por semana para fora da Colômbia. A fortuna era tão grande que ele chegou a figurar entre os homens mais ricos do mundo. Escobar também usava uma estratégia dupla: violência extrema contra inimigos e ajuda financeira em comunidades pobres. Isso fez com que parte da população o visse como herói, enquanto governos o tratavam como o criminoso mais perigoso da época. Durante anos, ele conseguiu escapar de autoridades, negociar com o governo e manter controle sobre seu império. Pablo Escobar morreu em 1993, em Medellín, após uma grande operação das forças colombianas. Ele mostrou como organização, dinheiro e estratégia podem construir um império global nas sombras, e por isso ocupa o primeiro lugar entre os criminosos mais inteligentes da história.